missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Oi, meu nome é Aline Florner, sou professora e criadora do método QR2 de estudo por questões. Quer estudar 100% de graça? É isso mesmo que você ouviu. E você não vai pagar nada. Basta entrar no nosso Telegram. Lá serão postadas questões dos temas base para a área policial. Na segunda-feira, língua portuguesa, direito constitucional na terça-feira, administrativo na quarta, direito penal na quinta e na sexta-feira, direito processual penal. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Deixe um like e um comentário sobre as questões. Você vai nos ajudar muito. CESP, advogado da União 2015. A legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude da conduta, mas não é aplicável caso o agente tenha tido a possibilidade de fugir da agressão injusta e tenha optado livremente pelo seu enfrentamento. Item errado. Legítima defesa. Não é requisito que o agente estivesse impossibilitado de fugir. Poderá se caracterizar mesmo que o agente, aquele que repele a injusta agressão, possa fugir da agressão, mas decida por enfrentá-la. Legítima defesa. Ninguém é obrigado a ser covarde. O agredido não está obrigado à procura do caminho mais cômodo e menos lesivo para escapar de um ataque injusto. Cômodos dissessos. CESP, delegado 2013. Segundo a teoria causal, o dolo causalista é conhecido como dolo normativo pelo fato de existir, nesse dolo, juntamente com os elementos volitivos e cognitivos, considerados psicológicos, elemento de natureza normativa, real ou potencial consciência sobre a ilicitude do fato. Item correta. Teoria causal. O dolo é composto pela vontade de praticar os elementos do tipo pela vontade de descumprir a norma, contrariando o direito. Essa vontade é chamada pela doutrina de dolo normativo, que inclui a consciência atual da ilicitude. O dolo não é, para os seguidores da teoria causal, somente o dolo natural, assim compreendido aquele constituído somente pela vontade de praticar a conduta prevista num tipo penal. CESP, delegado 2013. Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater moderadamente na cabeça do agressor com um guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em excesso intensivo. Item errado. A questão traz um excesso extensivo. O excesso decorre do prolongamento da ação defensiva, mesmo após ter cessado a agressão injusta. Excesso intensivo. O agente se excede na intensidade da reação à agressão injusta. Exemplo: X dá um soco em Y que está valendo. Y fica nervoso e repele a injusta agressão com uma arma de fogo. CESP, delegado 2013. Ocorre legítima defesa sucessiva na hipótese de legítima defesa real contra legítima defesa putativa. Item errado. Legítima defesa recíproca é igual de legítima defesa real contra legítima defesa putativa. Legítima defesa sucessiva a excesso por parte daquele que, inicialmente, age em legítima defesa, autorizando o agressor inicial a também se valer da legítima defesa. A legítima defesa sucessiva ocorre quando há excesso na legítima defesa. CESP, delegado 2016. Para os crimes omissivos impróprios, o estudo do nexo causal é relevante, porquanto o Código Penal adotou a teoria naturalística da omissão
ao equiparar a inação do agente garantidor a uma ação. E tem errado. Crimes omissivos impróprios. O Código Penal adotou a teoria normativa para a análise da causalidade. Atenção! O agente responderá pelo resultado em razão de ter o dever de evitá-lo. Omissão. O agente é responsabilizado pelo resultado advindo do seu descumprimento da norma. A norma que determinava o agir para evitar o resultado. A conduta do agente não deu causa ao resultado, mas o resultado é a este atribuído em razão de sua omissão. CESP, Delegado 2016. O Código Penal adota como regra a teoria da causalidade adequada, dada a afirmação nele constante de que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Causa é a ação ou omissão sem qual o resultado não teria ocorrido. E tem errado. Código Penal adota, em regra, a teoria da equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Teoria da causalidade adequada. É adotada em caráter de exceção, na hipótese de concausa superveniente relativamente independente. Superveniência de causa independente, Código Penal, artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. CESP, Delegado 2016. Segundo a teoria da imputação objetiva, cuja finalidade é limitar a responsabilidade penal, o resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando o seu agir decorre da prática de um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido. Item correto. Teoria da imputação objetiva tem a finalidade de limitar a responsabilidade penal. O resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando seu agir decorre da prática de um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido. Segundo o NUSI, 2019, curso de Direito Penal, teoria da imputação objetiva. Constitui-se o nexo causal, levando-se em conta os antecedentes que sejam considerados ilícitos e potencialmente aptos a gerar o resultado, tanto que o fizeram. CESP, Delegado 2016. O estudo do nexo causal nos crimes de mera conduta é relevante, uma vez que se observa o elo entre a conduta humana propulsora do crime e o resultado naturalístico. Item errado. Crimes de mera conduta. Não há resultado naturalístico que possa decorrer da conduta do agente. O agente é punido apenas pela prática da conduta. A punição do agente, independente de qualquer análise acerca do resultado. Atenção! A conduta do agente, por si só, configura o crime independentemente de qualquer alteração do mundo exterior. CESP, Polícia Científica 2016. É caracterizada como estado de necessidade a conduta praticada por bombeiro para salvar de perigo atual ou iminente, não provocado por sua vontade, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Item errado. Bombeiro tem o dever legal de enfrentar o perigo. Não pode invocar o estado de necessidade. Código Penal, artigo 24, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. CESP, Polícia Científica 2016.
Há excludente de tipicidade em casos de estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Item errado. Não são excludentes de tipicidade. Código Penal, artigo 23. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular do direito. CESP, Auditor Fiscal 2016. Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele deseja abater. Item errado. Conduta do caçador. Culpa consciente. Não configura dolo eventual. Dolo eventual. O agente aceita a ocorrência do resultado. O agente não se importa se de fato vier a acontecer o resultado. Culpa consciente. O agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, mas o agente confia que poderá evitá-lo. CESP, Auditor Fiscal 2016. A culpa imprópria ocorre nas hipóteses de discriminantes putativas, em que o agente, em virtude de erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse praticado um delito culposo. Item correto. Culpa própria. O agente atua de forma culposa, sem intenção que ocorra o resultado, mas acaba produzindo o resultado não pretendido. Culpa imprópria. O agente quer o resultado, mas acredita que está diante de uma exclusão da ilicitude. Discriminantes putativas, artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. CESP, Defensor Público 2015. No direito penal brasileiro, admite-se a compensação de culpas no caso de duas ou mais pessoas concorrerem culposamente para a produção de um resultado naturalístico, respondendo cada um, nesse caso, na medida de duas culpabilidades. Item errado. Direito penal brasileiro não admite a compensação de culpas. Concurso de pessoas, Código Penal, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este culminadas, na medida de sua culpabilidade. CESP, Defensor Público 2015. Em relação à tentativa, adota-se no Código Penal a teoria subjetiva, salvo na hipótese de crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Item errado. Adotou a teoria objetiva para a determinação da punibilidade do crime tentado. Analisa as consequências do delito. Fixou a pena do crime tentado em patamar inferior ao do crime consumado. Código Penal, artigo 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. CESP, Defensor Público 2015. Configura-se a desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente, a ideia de abandonar o propósito criminoso com o resultado de deixar de prosseguir na execução do crime. Item correto, desistência voluntária e arrependimento eficaz, Código Penal, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária
pressupõe que o agente pudesse prosseguir na execução do delito e tenha desistido dela, não ocasionando o resultado, independentemente de ter desistido por iniciativa própria ou de outrem. CESP Analista Judiciário 2015. Configura-se tentativa incruenta no caso de o agente não conseguir atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta. Item correto. Tentativa incruenta ou branca. A coisa ou pessoa visada não chega a ser atingida. Agente realiza os atos executórios, mas a pessoa ou a coisa contra a qual recai a conduta não é atingida. Tentativa cruenta ou vermelha. A coisa ou pessoa avisada chega a ser atingida, embora não haja consumação do crime. Os atos executórios atingem o bem jurídico, embora a consumação não seja alcançada. Pulo do gato. Sofreu o atentado e foi acertado. É igual ao sangue na roupa. Tentativa cruenta ou vermelha. Sofreu o atentado, mas não foi acertado. Roupa continua branca. Tentativa incruenta ou branca. CESP Analista Judiciário 2015. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue os itens a seguir. De acordo com a teoria subjetiva, aquele que se utilizar de uma arma de brinquedo para ceifar a vida de outrem mediante disparos, não logrando êxito em seu desiderato, responderá pelo delito de tentativa de homicídio. Item correto. Teoria subjetiva. Não importa se o meio adotado é absolutamente ineficaz para se atingir o resultado. Não havendo que se falar em crime impossível neste caso. O agente deve responder pela sua intenção. Teoria não adotada pelo Código Penal. Pelo Código Penal, estaremos diante de um crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. CESP, Auditor Federal 2015. No que diz respeito às causas de exclusão da ilicitude, é possível alegar legítima defesa contra quem pratica conduta cobertada por uma dirimente de culpabilidade, como, por exemplo, coação moral irresistível. Item correto, legítima defesa, Código Penal, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A legítima defesa pode ser invocada para repelir injusta agressão de alguém que se encontra cobertado por uma excludente de culpabilidade. Por exemplo, X, chefe do tráfico, obriga Y a matar W. E caso Y não obedeça, Y será morto. Nesse caso, W pode agir em legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão atual a direito seu. CESP, Advogado da União, 2015. Como a relação de causalidade constitui elemento do tipo penal no direito brasileiro, foi adotada como regra no Código Penal a teoria da causalidade adequada, também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais. Item errado. O Código Penal adotou a teoria da causalidade e a teoria da equivalência dos antecedentes, mas são teorias diferentes. Como regra, o Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non. Em caráter de exceção, o Código Penal adotou a teoria da causalidade adequada, adotada como forma de explicar a relação de causalidade quando da ocorrência de concausa superveniente relativamente independente, que por si só causou o resultado. CESP, Advogado da União, 2015.
O direito penal brasileiro não admite a punição de atos meramente preparatórios anteriores à fase executória de um crime, uma vez que a criminalização de atos anteriores à execução de delito é uma violação ao princípio da lesividade. Item errado. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, nem na forma tentada, uma vez que não se iniciou a realização do núcleo do tipo penal. O artigo 14, inciso 2 do Código Penal, vinculou a tentativa à prática de atos executórios. Em casos excepcionais, é possível a punição de atos preparatórios nas hipóteses em que a lei optou por incriminá-los de forma autônoma. São os chamados crimes obstáculo. É o que se dá com os crimes de fábrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante, incitação ao crime, associação criminosa e petrechos para a falsificação de moeda, entre outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias? Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi para a prova com pouca bagagem. Eu aposto em você.